A mensagem de hoje, queridos e amados irmãos em Cristo, é uma mensagem de despertamento espiritual. Estamos vivendo o tempo do fim, verdadeiramente. Os sinais se mostram como nunca. O mar está se recuando em várias partes do mundo, estranho isso. Sinais nas nuvens, terremotos. Filipinas, centenas e centenas e milhares estão se convertendo e sendo batizados. Está acontecendo uma grande reviravolta, como diz as Escrituras, que aconteceria nos últimos dias. De fato, a ciência se multiplicou, a maldade também. Por isso, faz-se cumprir as Escrituras. E nós estamos precisando de um despertar espiritual para esse tempo do fim. Abacuque, o profeta menor, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu quero que você abra seu coração para ouvir o recado de Deus. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tenho ouvido, ó Senhor, só o verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, pode voltar lá, as tuas declarações e me sinto alarmado. É assim que nós nos sentimos, alarmados, com tudo que temos visto nesses últimos dias. Por isso ele faz um apelo: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Queridos, o texto lido nos fala da agonia do profeta Abacuque em ver a situação espiritual do povo, uma situação deplorável. Como nos dias de hoje, nós estamos vendo agora tudo ser liberado que não presta. Nós estamos assustados do que vem por aí. Na verdade não é nada novo, mas é o pecador miserável se revelando como homem maligno e tomado pelo espírito da carne e de Satanás. Temos visto como ele viu lá no passado, o comodismo do povo, a frieza espiritual do povo. Sim, Abacuque viu isso, a indiferença, o pecado no meio do povo, desarmonia, ódio, materialismo, contendas, brigas. Por isso ele ora a Deus, suplicando por um grande despertar, um avivamento. Queridos, e é Deus quem faz. E é impressionante, nós estamos vivendo tempos iguais ou piores. Mas isto é próprio, um campo próprio para o agir de Deus para um avivamento. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente não entende os mistérios de Deus, né? A gente orou tanto para essa desgraça não cair no Brasil, e caiu e veio. Deus permitiu. E agora parece que a gente está entendendo que foi uma forma de Deus deixar o homem cair em pecado e revelar sua tragédia, sua desgraça, para preparar o terreno para um avivamento no Brasil. Stephen Olfer, um dos grandes avivalistas dos nossos tempos, ele disse certa feita: o reavivamento é aquela estranha e soberana obra de Deus, na qual ele visita seu próprio povo, restaurando, reanimando e libertando do pecado para a plenitude da sua bênção. Queridos, avivamento é algo extraordinário. Como é que a gente poderia defini-lo? Avivamento é uma erupção de Deus na história, manifestando ali majestosamente o seu poder irresistível, manifestando ali a sua graça soberana e o seu favor ilimitado.
arrancando a igreja dos escombros da religiosidade fria e morta e transformando-a numa igreja avivada para incomodar o pecado e trazer um cenário novo de santidade e justiça sobre o nosso país. Queridos, avivamento é um movimento extraordinário de Deus. Não é obra de homens. Não, eu não posso produzir um avivamento. Ninguém aqui pode produzir um avivamento. Mas é obra das mãos de Deus. Não podemos organizar um avivamento de maneira alguma. Mas nós podemos fazer uma coisa. Nós podemos içar nossas velas, levantar as nossas velas para receber os ventos que o céu enviará, quando Deus resolver enviá-lo sobre o seu povo, por mais uma vez mais. Queridos, nós temos que estar preparados. O ambiente que estamos vivendo agora na nossa nação é de pecado, de miséria, de desgraça, tudo que não presta. Vem aí a liberação das drogas, por certo. Vem aí. E o pecado está abundando e vai abundar muito mais. E o cenário é propício para a graça de Deus se manifestar e usar as igrejas para um avivamento e um despertamento. Muita gente, na verdade, tem até medo de avivamento. Ah, pastor, não gosto disso não. São pessoas que ficaram traumatizadas com os movimentos abrasileirados. De fato. Também, por outro lado, estamos vivendo tempos assim. Tempos assim. São tempos estranhos, de tanta maluquice nas igrejas neopentecostais. A gente fica assustado de ver o que se passa. Eles inventam tantas coisas, querendo mostrar que estão num avivamento. É unção da espada. O pastor vai uma espada no púlpito. É unção do cabelo da pastora comprido, da Rapunzel, chama unção da Rapunzel. Ela chama uma pessoa que você vem aqui e tal, e abraça ela e passa o cabelo por trás dela assim, e começa a orar, e a pessoa começa a entrar em êxtase. Isso são 2 ou 3 coisas que eu estou contando, mas você pode ver. Isto não é avivamento, absolutamente não é. E isso nos traz um trauma. A gente fica com medo. Nós temos medo de avivamentos porque a gente tem medo do que possa acontecer. De repente alguém cair aí, sei lá, começar a chorar aí, e a gente não sabe o que faz. Os diáconos não sabem se pega, se expulsa demônios, se glorifica, não sabe o que é. A gente fica assustado com isso. Há muitos que têm experiências negativas nessa área. Tem medo do reboliço doutrinário, litúrgico. Nós não queremos isso, na verdade. Nós queremos de fato um avivamento que nos faça quebrantar, chorar, se arrepender e confessar os nossos pecados. Por isso, nessa noite eu gostaria de falar sobre as verdadeiras condições para um avivamento, ou condições para um avivamento. Em primeiro lugar, queridos, Oséias capítulo 4, versículo 6, nos desafia a buscar. Meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento, e também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei e do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Queridos, nós precisamos
ser esclarecidos, receber entendimento do que seja um avivamento. Em primeiro lugar, devemos reconhecer a necessidade de um avivamento. Será que nós precisamos mesmo de um avivamento? Cremos que hoje, mais do que nunca, urgentemente, nós como Igreja de Cristo precisamos de um avivamento. Como disse, estamos atravessando uma crise sem precedentes na nossa nação. Ela está doente, nosso povo está esmagado debaixo das botas lamacentas da miséria. A televisão brasileira, queridos, é a mais imoral do mundo. Arrasta para dentro dos nossos lares, sem dúvida nenhuma, enxurrada de pestilência, de toda sorte de degradação e miséria. Ela é, sem dúvida nenhuma, incentivadora dos pecados e perversões mais degradantes. E se isso não bastasse, nesse cenário sombrio que nós vivemos, temos visto o crescimento assustador da feitiçaria. Vemos estarrecidos, meus queridos irmãos, o avanço do satanismo e a demonização da nossa cultura. O culto aos demônios cresce assustadoramente. Os despachos em cemitérios, esquinas e praças públicas. As oferendas e os passes se multiplicam a cada ano. A crença em duendes, pasmem. Gente acreditando em duende, procurando duende no gramado da universidade. Você vai encontrar professores de universidade, alunos, ajoelhados no gramado da universidade, procurando duendes. Crenças em gnomos, crenças em cristais. Às vezes a gente vai fazer visita na casa dos irmãos e a gente encontra lá um cristal na sala. E eu fico com uma vontade de perguntar: o que é esse cristal aqui? Mas eu já sei o que é. O diabo é astuto, eu sempre digo isso. No meu tempo, eles criavam a casa da religiosidade. Casa tinha o nome, por exemplo, 7 flechas. Eu tinha um medo lascado de passar em frente àquela casa, porque tinha uns ídolos na porta, horríveis. Um homem velho com charuto na boca, um cachimbo, um cheiro, uma fumaça que subia. Lá dentro tudo escuro, umas coisas horríveis. Eu tinha pavor de passar em frente, quem dera entrar num lugar desse. Mas o diabo é astuto. Agora as coisas mudaram. Sabe o que ele tem feito? Agora ele está entrando nos grandes shopping centers. Os shopping centers agora tem um lugar bonito, com luzes, cristais, uma fumacinha cheirosa que sobe, aromática, um elefante com uns vidrinhos assim, uns espelhinhos para dar prosperidade, os cristais, os gnomos, anjinhos pendurados que você pode levar para casa. E agora as pessoas estão entrando nessas lojas e comprando, e até mesmo alguns crentes, talvez na inocência. Os tempos são difíceis, as pessoas estão acreditando e se multiplicam a cada dia. Aquelas pessoas que acreditam em gnomos, cristais, pirâmides, amuletos. Isso se prolifera entre nós como fogo se multiplica em palha seca, provocando assim, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, a ira de Deus. Deus se ira e ver a idolatria, a ignorância espiritual. Quando aquelas pessoas estão virando as costas para o Deus Criador e cavando cisternas rotas, atrás de coisas que possam abençoá-las, que só podem dar gotinhas de água, e quando Deus tem um manancial de águas vivas para nos dar, isso causa a ira de Deus. A ira de Deus. Precisamos depressa de um avivamento. Halloween, eu nunca ouvi falar isso quando era adolescente. Nunca ouvi falar de Halloween, nunca vi no Brasil o Halloween. Agora é festa. Uma coisa que veio lá da idolatria da Irlanda do Norte, costume lá dos países bálticos, trouxeram para o Brasil agora dia 31 de outubro.
É Halloween, é o dia da bruxa. E nós estamos mandando os nossos filhos para o Halloween, para o dia da bruxa, a bruxinha, a netinha do presbítero, a netinha do pastor, o netinho, é a bruxinha. Senhor, te repreenda, Satanás. Que tempos são esses, irmãos? Como essas coisas se multiplicam e a igreja não desperta, a igreja não percebe. Mas o mais grave, queridos, como eu disse, é a letargia da igreja. Enquanto o inimigo semeia o seu joio maldito e pernicioso no trigal de Deus, e olha, as portas agora se abriram. Nesse novo governo agora é banheiro para todo QI mais. Tudo que não presta na escola, fique de olhos abertos nas suas crianças nas escolas. Se preparem para a desgraça, para o pior, porque vem aí, está vindo. E não foi por falta de aviso. A igreja agora tem que acordar mais do que nunca. A igreja tem que acordar e orar e clamar por misericórdia. E guerrear contra os principados e potestades. Queridos, a nossa luta nesses próximos anos será orar e guerrear contra os principados e potestades. Irmãos, o primeiro passo para um agir de Deus no avivamento é nós sairmos do nosso comodismo. Devemos reconhecer que estamos estagnados, precisando de um grande agir de Deus, um grande mover de Deus em nossas vidas. Eu preciso me despertar. Você precisa, cada um de nós. Mas, meus queridos, este sentimento não é apenas uma pálida preocupação, mas é de fato um sentimento profundo no coração, um desejo irresistível de um avivamento, de um mover de Deus. Eu quero receber um manto de louvor, eu quero glorificar a Deus, eu quero orar mais, me ajuda, mexe comigo. Senhor, se isso vem de Deus, vem de Ti, então opera, faz em mim, faz em nós, muda isso, porque eu sozinho não consigo mudar. Queridos, precisamos reconhecer que do jeito que está não dá. Precisamos de um avivamento. A igreja precisa se animar, se entusiasmar, ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, com Deus, com os dons. Vir orar de sexta-feira. Meu sonho era ver mais de 50 pessoas na reunião de oração de sexta-feira. Eu sempre digo, orar com a esposa é uma bênção, orar sozinho é uma bênção, mas orar com a igreja é diferente. Vem orar com o corpo de Cristo, você verá o agir de Deus. Isso é verdadeiro, é assim que começa o avivamento. Queridos, cá para nós, precisamos de um avivamento, não é verdade? Você precisa na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho. Aqui como igreja, nós precisamos de um avivamento, Deus movendo as sociedades internas, movendo o conjunto coral, quebrantamento nos cultos à noite, gente se convertendo, vindo à frente de joelhos aqui, sem eu pedir, sem eu implorar, eles começam a vir quebrantados e chorosos. Que é isso, Deus? Que mover é esse? É o agir de Deus no meio da igreja, que reconhece que precisa de um avivamento. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Segundo lugar, queridos, para um avivamento nós precisamos de uma profunda convicção de pecado. Segunda Crônica 7,14, é um texto tão conhecido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, precisamos reconhecer a nossa miséria, o nosso pecado. Nós precisamos cair de boca no pó e dizer, eu não presto. Enquanto tiver alguém aqui na igreja achando que presta, que é alguém importante nessa vida, que vale alguma coisa, Deus não agirá. É preciso que todos nós aqui digamos ousadamente, Senhor, eu não presto, mas eu te amo.
eu sou pecador, indigno de entrar nesse templo. Me ajuda, muda minha mente, meu coração, me coloca com a boca no pó, me dá o dom do arrependimento. Eu quero chorar minhas misérias, meus pecados. Queridos, o pecado é sem dúvida nenhuma o grande impedimento do avivamento. O avivamento não vem, a gente vai cansando. A organista vai cansando, o organista vai cansando, a regente vai cansando, o pastor vai cansando, o seminarista vai cansando, e a gente vai cansando, a escola dominical fica chata, cansativa, o culto fica chato, cansativo, a gente vai cansando, exatamente porque nós estamos vivendo com o pecado e não colocamos a nossa boca no pó. Hoje a igreja está assim, vivendo uma vida pobre, rasa, porque ela tem pouca convicção de pecado. Convicção de pecado. Ei, quando isso vem para a igreja, há um quebrantamento tremendo. Queridos, a igreja pouco a pouco, infelizmente, está se acostumando com o pecado. Todo mundo faz, pastor. Todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo joga, todo mundo põe coisas que o mundo coloca, enfeites, todo mundo põe isso, põe aquilo e faz um desenho no corpo, e põe um negócio no nariz, na orelha, e põe não sei aonde, todo mundo faz. Todo mundo vai com o carnaval, todo mundo dança, todo mundo pula, é bom se alegrar um pouco. Queridos, parece que não há mais diferença entre as atitudes de um cristão e as atitudes de um não cristão. Impressionante quando a gente vê atitudes pecaminosas de pessoas, de jovens, no nosso Facebook, e nós aqui curtindo. Ai, que lindo. Você está na parada gay, que lindo, vou curtir. Isso, seja feliz. Que diabo é isso? Você não tem que curtir uma coisa dessa, você tem que dizer misericórdia. Vou orar por você, jovem, moça, moço, para que Deus te visite com graça, com quebrantamento, com arrependimento. Nós estamos nos acostumando com o pecado, irmãos, e Deus não pode usar vasos contaminados. A Bíblia diz claramente que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas. Isaías 59, de 1 a 4. Queridos, precisamos de uma convicção de pecado. Dizer: Senhor, não presto, me ajuda a mudar. Senhor, está difícil, me ajuda. Senhor, eu tenho pecados ocultos, pecados preferidos, prediletos que eu gosto. Me ajuda, Senhor. Irmãos, que luta é essa luta nossa espiritual contra a nossa carne. Deus precisa agir em nós e a gente precisa se santificar, e não é fácil. Que Deus nos ajude como igreja. Queridos, quando há pecado na igreja, o inimigo prevalece contra ela. Aquela igreja que é vencedora agora é vencida. Aquela igreja que deveria ser luz do mundo perde o brilho. Queridos, onde o pecado é tolerado, o Espírito Santo é apagado, o Deus da graça é ultrajado, o sangue de Cristo é pisado e Deus se afasta dela. Poderíamos citar aqui quais são os pecados da igreja: rebeldia e submissão, infidelidade conjugal, desonestidade, pecado da língua, mundanismo, negligência espiritual, falta de amor pelas almas perdidas. Talvez a negligência espiritual seja mais moderna. Como a gente negligencia, como a gente troca o culto de Deus por coisas banais. Que ponto nós chegamos? Trocar a bênção por um prato? Não, lentilha não. Nós estamos trocando por um prato de quê? Lentilha é muito gostosa, é uma coisa muito boa. Nós estamos barateando o evangelho quando nós trocamos o culto abençoado, a comunhão dos santos, por um prato de... Bom, para mim seria quiabo, mas tem gente que gosta de quiabo. Porque uma comida assim, ruim. Gente, pastor, jiló.
Mas tem gente que gosta do jiló. O quê? Mingau de aveia, detesto. Mas tem gente que gosta. O fato é que nós temos trocado por coisas banais a bênção de estar aqui hoje. Olha que bênção hoje. Imaginou se Deus agir aqui hoje? Quem não veio vai ficar tão arrependido. Ah, puxa, por que eu não fui? Perdi uma grande visitação de Deus. Houve choro, quebrantamento, arrependimento. Deus visitou. E as pessoas não queriam mais sair do culto, igual Asbury. Um avivamento começou ali na igreja de Carvalho. Começaram a confessar pecados, chorar. O avivamento vem quando a gente reconhece que precisa e quando a gente tem uma profunda convicção de pecado. Em terceiro e último lugar, a condição para avivamento, meus irmãos, é o arrependimento. Jeremias 33, versículo 3. O que é que ele diz? Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É preciso clamar a Deus, suplicar a Deus, para que Ele nos dê o arrependimento. Você sabia que arrependimento não se compra? É um dom de Deus, é Ele quem dá. Se comprasse, é tão bom, Ele comprava o arrependimento. E às vezes a gente fica lutando com a crise pessoal, um pecado nosso que nos entristece, que nos incomoda, tira a nossa paz, tira o nosso sono. A gente não consegue vencer. E há tantos testemunhos. Tantos crentes que morreram sem conseguir largar o cigarro. Quantos que morreram sem conseguir largar o vício da bebida? Fraquezas, nossas fraquezas da nossa humanidade. Mas o que nós precisamos é receber do Espírito Santo de Deus o dom do arrependimento. Arrependei-vos. É sentir tristeza e dizer: Senhor, me ajuda, eu não estou contente com isso, tem sido difícil para mim. Queridos, o avivamento começa quando nós nos dispomos a arar o campo do nosso coração. É preciso revolver a terra, arar a terra, essa terra dura do nosso coração. É preciso começar a revirar as pedras da nossa vida, a revolver aquelas camadas mais profundas da alma, para trazer à luz aquilo que está sedimentado lá no fundo do nosso coração, da nossa alma. Queridos, é preciso enfiar o arado de Deus e rasgar com o arado de Deus todo o terreno duro, pedregoso da nossa vida. Arrancar toda a erva daninha do nosso coração, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância, e nos lembrarmos que nós somos pó, somos nada. Precisamos ser mais mansos, mais humildes e pedir misericórdia a Deus, quebrantamento, arrependimento, choro, arrancar as pedras de tropeço, a fim de que todo pecado seja desmascarado, confessado e finalmente abandonado. Oséias capítulo 10, versículo 12, e depois 1 Coríntios 5, 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, e ceifai e colhei segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não é bom esse orgulho de vocês. Não, isso não é bom. Menos. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Precisamos nos humilhar. Por que esse orgulho? Por que essa vaidade? Nós somos muito inteiros. E Deus não trabalha em corações de pessoas que se acham inteiras. Deus trabalha em corações quebrados, moídos pelo arado de Deus, do Espírito Santo. Será que você terá coragem de colocar-se diante de Deus, assumindo uma atitude de arrependimento, de mudança de mente, só com a ajuda de Deus? Mudar os valores, mudar as óticas,
mudar as perspectivas. Será que você tem coragem de aceitar que a sua mente precisa se reconverter? Que ela precisa de cura? Nós somos uma geração em que a tecnologia está trabalhando na nossa mente, está fazendo a nossa mente. Quando você olha para o seu computador, para o seu celular, a tecnologia está trabalhando na sua mente e levantando fortalezas mentais difíceis de serem derrubadas. Fortalezas mentais que a tecnologia hoje coloca na mente. Como é difícil pregar o evangelho hoje, evangelizar hoje. As pessoas não aceitam porque há uma barreira, há uma fortaleza mental que a tecnologia coloca em nossas mentes. Fortalezas mentais que só o poder de Deus pode derrubar, para que você se reconverta e você seja mudado e transformado. Tempos difíceis. A palavra de Deus diz que nos últimos dias seria muito difícil haver conversões. E daria-nos a impressão de que o Espírito Santo seria tomado, porque ninguém mais se quebranta, ninguém mais se converte. Fortalezas mentais próprias da pós-modernidade, a tecnologia. Eu vejo isso nos meus netos, não conseguem dormir, fica na telinha, celular, o dia inteiro. E quando chega a noite, eu estou assustado de ver, preocupado. Falei com a Marisa, o que está acontecendo? Ele vira para lá e vira para cá, bate meu rosto, chuta para cá e vira, fica de quatro, e sobe, e mexe, e não consegue dormir. Aí eu estou doidinho, falava assim, eu vou pôr a mão aqui, vou expulsar isso. 1 hora fazendo isso, 1h30 na cama, o vovô fazendo isso. Meu Deus, o que é isso, meu Deus? Isso não é normal, meus filhos não eram assim. Fortalezas mentais da tecnologia, a gente não está percebendo. Como alguém disse, daqui a 20 anos vocês vão saber o resultado disso. Talvez eu morra, nós aqui morramos sem saber o resultado. Fortalezas mentais. E Apocalipse capítulo 2, versículo 5, nós temos: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ah, Deus, ajuda-nos a nos arrepender. Nós não estamos conseguindo mais, Senhor. Há fortalezas mentais que não nos permitem mais se arrepender. A gente está cheio de pecados, se entristece, o Espírito Santo incomoda, mas não conseguimos se arrepender. O que é isso? Que tempos são esses? Dá-nos o dom do arrependimento. Estou terminando, queridos. Todos os grandes avivamentos começaram com uma profunda convicção de pecado e um profundo sentimento de arrependimento. Essas são as exigências de Deus para um grande mover do Espírito, o Espírito Santo, em nossas vidas, em nossas igrejas. Portanto, só nos basta começar, darmos o pontapé inicial. Alguém está disposto a começar? Quem gostaria de tentar? Minha oração é que Deus faça uma obra. Só Deus mesmo. Os dias são maus e nós estamos, parece que bloqueados para o agir de Deus. Algo nos bloqueia. Algo tira a nossa coragem e a gente continua sempre os mesmos miseráveis pecadores. Ah, Deus, faz a obra. Tua palavra diz que o agir vem do Senhor. Age em nós, quebranta corações, faz um milagre, aviva a tua igreja, aviva a nossa vida espiritual. Oremos ao Senhor. Pai, esse é o retrato da nossa vida hoje, é o retrato da nossa igreja. A gente parece que não consegue, a gente até queria ser mais santo, mais consagrado, mais envolvido com o teu reino, com a tua igreja, mas não está dando, a gente não consegue. Pecados, coisas, orgulho, vaidade, obstruem.
Por isso nós pedimos, ó Deus, passa o teu arado no nosso coração, para amolecer e afofar essa terra dura, que a pós-modernidade, a tecnologia, o mundo tem feito endurecer nesses longos anos. Amolece, Espírito Santo, faz a obra, convence cada um aqui do pecado e da justiça. Dá a tua bênção, Senhor, dá a tua bênção. Fala aos corações, traz o teu povo quebrantado para a tua casa, de boca no pó. Em nome de Jesus oramos. Todo o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos esperar então o agir de Deus.